Sabe, na nossa vida não pode ter espaço para achismos, né? Tentando lembrar aqui de uma conversa, né, de Jesus quando foi escolher os seus discípulos. Jesus não foi ao acaso. A Bíblia fala que Jesus orou e escolheu os seus discípulos, né? A gente quer às vezes ponderar e fazer avaliações. Deixa eu dizer, as coisas de Deus não tem muito espaço para as nossas avaliações. Primeiro porque quando você pondera, você deixa de ser obediente. Deixa eu te explicar. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa me falar assim, um pastor falando assim: olha, eu me submeto naquilo que eu concordar. Falou isso para mim. Falou: olha, meu irmão, então você não se submeteu, você se convenceu de fazer tal coisa. Toda vez eu precisar, né? E aquilo que você não concordar, você não faz. Você não tem obediência nenhuma nisso. Você só faz aquilo que você concorda de fazer e não faz aquilo que você não concorda. Isso não é obediência. Não existe obediência parcial. Então, ponderação, irmãos, veja, ponderação é convencimento. Será que eu devo fazer isso? Será que Deus tem que ficar te explicando, tem que ficar te insistindo, te convencendo? Então, você não é obediente. Porque obediente, você simplesmente confia e executa. Isso que é obediência. Então, quando nós fazemos ponderações, nós não somos obedientes a Deus. Nós estamos vivendo by ourselves, baseado em nós mesmos. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda somos independentes de Deus. Lembra sempre que eu falei, Jesus morreu no nosso lugar e agora Jesus precisa viver a nossa vida. Então, o padrão não é a ponderação. O padrão de viver por fé é a obediência de Deus. Deus dá as direções e você cumpre as direções de Deus, né? Agora, como que nós percebemos essas direções do Espírito, né? Na próxima página aí, eu coloquei cinco aspectos, né, de como que nós percebemos essas direções do Espírito. Eu sei que são poucas as pessoas que têm a disposição de cumprir à risca aquilo que Deus manda. Agora, dentro desse grupo que já é muito pequeno, nós temos um grupo menor ainda, aqueles que realmente conseguem ouvir a direção do Espírito, que é mais difícil ainda. Então, aqui eu relacionei cinco formas em que nós percebemos a direção do Espírito. A primeira delas, as coisas do Espírito são vida. João 6,63, alguém pode ler? Se achar aí. Se não me engano, é aquele verso que fala que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. 6,63. Ok, o Espírito é aquele que vivifica. Ou seja, aquilo que é do Espírito traz vida. Então, a gente vai ficando mais sensível espiritualmente. Você sabe, tudo que nós fazemos, nós temos que entender, como eu falei que as coisas que são do Espírito, elas vêm do interior. Você pode ter coisas que se manifestam exteriormente, que são genuinamente do Espírito, mas você tem coisas que podem vir da religião, da carne, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está muito pálida, e aí ela vai no médico, o médico fala assim: olha, você precisa melhorar a sua alimentação, comer mais certo tipo de alimento. E aí a pessoa, ela pode resolver a palidez dela, mudando a sua alimentação, e ali vai levar um tempo, mas ela vai pegar uma cor, ou ela pode fazer uma maquiagem, sim ou não? A maquiagem também resolve, mas é algo que é de fora para dentro, aliás, só do lado de fora. Então, existem muitas manifestações que são semelhantes. Eu brinco com os irmãos, né? A gente pode estar louvando aqui,
e ter dois irmãos, um do lado do outro, os dois levantando as mãos de uma forma muito intensa, em lágrimas, né, aquela manifestação apaixonada. Mas um pode estar fazendo isso porque está sentindo o amor, a presença de Deus, nossa Senhor, como o Senhor é bom, tal. E o do lado pode estar pensando, oh Deus, me perdoa, porque cheio de acusação. Porque só mais essa vez, desculpa pelo que eu fiz. Você pode ter duas manifestações exteriores com fundamentos completamente diferentes. Então, é difícil a gente saber. Então, tudo que a gente faz, nós temos que observar qual é o fundamento. Porque onde que está o problema disso? A Bíblia diz o seguinte, que aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu posso estar vindo dar essa aula aqui, mas se lá no começo, quando eu preparei esse material, eu estava na carne, eu vou conseguir fazer algo espiritual aqui? Não, porque o que é carne, o que é nascido da carne é carne. Aquilo que se originou na carne sempre vai ser carne. É interessante isso com música, né? Eu sou músico, então eu percebo muito, tem música que é carnal. A letra é crente, é gospel, mas é carnal a música. Você não toca o espírito, porque é um negócio que foi gerado na carne. E tem música que você toca umas 3 notas, o negócio, o ambiente libera, você vê que foi algo que foi gerado da parte de Deus, que é um som que veio dele. Você sabe que as melhores coisas que nós podemos oferecer a Deus são as coisas que Ele dá para a gente. O melhor amor que você pode oferecer a Deus é o amor que Ele colocou em você. A melhor adoração, por isso, não adianta a gente querer tirar nada de nós mesmos. Nós temos que pegar aquilo que Ele nos deu, porque nós não temos nada. Nós somos ruim demais, né? Então, agora como que você avalia aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne? Então aqui em João 6,63, né, aquilo que é do Espírito, ele vivifica, ele traz vida. Então, pasmem vocês, pode existir pregação que é da carne. Ah, mas você está pregando a palavra de Deus, mas pode ser da carne. Quantas vezes eu vi, às vezes, pregador usar o púlpito para descontar a sua raiva, para falar de si mesmo, para se exaltar, né? Para contar coisas a seu respeito, né? E às vezes até na Bíblia, o cara consegue ser carnal usando a Bíblia. É possível? Claro que é. O diabo, quando foi tentar Jesus, usou a Bíblia também. Então, a letra por si só, ela mata. Quando que funciona? Quando vem carregada do Espírito. Então, nós sabemos que algo é do Espírito quando gera vida. Então, isso é uma percepção que nós vamos tendo. À medida que nós vamos aguçando o nosso espírito, você vai perceber onde há a vida de Deus e onde não há vida. Então, tem pregação que a vida flui, né? E aí eu estava comentando aqui, como que Jesus, às vezes, ele dava uns cortes, dava uns fora nas pessoas. Lembrando da mulher Cirofenícia, né? Que Jesus chamou a mulher de cadela. Mas não sei, de alguma forma devia ter vida nessas palavras, porque ela ficou. E às vezes a gente é tão brando, mas se você não tiver vida, você não consegue tocar as pessoas, né? Tem alguns assuntos que às vezes eu falo para a igreja. Acho que domingo passado eu considerei uma palavra que foi muito dura, e eu não havia nem preparado essa palavra. Mas eu sei que é do Espírito quando isso não agride as pessoas. Porque aquilo que é do Espírito, ele gera vida. Pode ser a palavra mais dura que for, mas ela gera vida, gera um testificar, ele vivifica, ele traz vida dentro de você, porque é a palavra de Deus, é algo que é do Espírito. Então, e por outro lado, né, aquilo que não é do Espírito, você pode pegar, por exemplo, uma pregação em que o cara pode ser o PH Deus lá, pode ser o vice-Deus, pode ser quem for, na melhor das intenções, falar, mas se foi algo da carne, aquilo não vai testificar, né? Fica aquele negócio que não desce, né? Alguma coisa está errado nessa palavra aqui. Não só a palavra, mas na música, né? No ambiente da célula, né? Eu me lembro que eu liderava a célula e os irmãos compartilham, a gente procura, né?
que cada um participe e compartilhava. Eu lembro uma vez foi um visitante, o cara abriu a boca, mas, sabe, um cidadão todo religioso para falar daquilo que ele fazia. Sabe, você sente aquele ambiente de morte, porque a carne é morte, né? Tinha um pastor, o meu pastor, ele falava assim que a carne ela fede, tem um cheiro, as coisas que são da carne elas trazem um mal-estar para o ambiente, né? Então, como é que nós percebemos as direções do Espírito? As coisas que são do Espírito, elas geram vida, por mais desafiadoras, por mais difíceis, mas aquilo que é do Espírito vai trazer vida para você, vai testificar com o seu Espírito. Nunca as coisas de Deus vão trazer morte para o ambiente, sempre trazem vida. Segundo aspecto, como nós percebemos as direções do Espírito? Através do impulso da intuição, né? No módulo passado nós falamos das funções do Espírito, né? E a intuição é esse saber que não passa pelo processo natural, né? Nós temos aqui, eu coloquei aqui em Marcos 1,12, a Bíblia fala que Jesus foi impelido pelo Espírito, ele foi conduzido, né? Então você sente uma sensação interior te impelindo a fazer tal coisa, né? É muito comum, às vezes, quando você encontra com pessoas desconhecidas, né? E às vezes você sente uma vontade de falar alguma coisa para aquela pessoa, ou dar um abraço, há um impelir. Mas aí você começa a raciocinar, e aí é o problema, né? Que gora tudo. Não, mas eu vou fazer isso aqui, eu nem conheço, se essa pessoa brigar comigo, aí a mente entrou, já complicou tudo. Já tirou aquilo que era genuíno do seu espírito. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa mente, né? Contei aqui no módulo passado de um testemunho de um rapaz que estava buscando ser sensível ao Espírito, e aí numa reunião foi um visitante, e ele sentiu de dar um tapa na nuca desse visitante. Essa coisa mais absurda do mundo, né? Mas ele resolveu correr o risco, né? Vou dar o tapa e vou sair correndo para não apanhar, mas eu vou fazer isso. Eu senti essa intuição de fazer isso. E ele fez isso. E aí aquele povo, né, desesperado, o cara endoidou e tal. O que está fazendo? Você está doido e tal. Mas o visitante, para a surpresa dele, não reagiu. Muito pelo contrário, falou: não, gente, aconteceu algo assim muito extraordinário aqui. Deixa eu explicar. Ele era um ateu, esse visitante, ele não acreditava em Deus. Ele falou: olha, se Deus realmente existe, alguém vai vir, vai dar um tapa na minha nuca, que era algo assim. Quantas vezes alguém já deu um tapa na sua nuca? Ainda mais dentro da igreja. Impossível de acontecer, mas Deus ouviu a oração e fez com que aquele cara fizesse isso. Mas se ele ponderasse por um segundo, não faria. Garanto que não faria, né? Você sabe, nós temos muito medo de errar. E, sabe, é normal que a gente erre, irmãos. É normal, não tenha medo de errar. Porque, interessante que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que aqueles, né, que são maduros na fé, são aqueles que conseguem discernir o bem e o mal pela experimentação. Então, inevitavelmente, nós vamos errar. Todo mundo aqui tem filho, né? Como é que... Você imagina uma criança que fala: eu não vou aprender a andar porque eu não quero cair. Sabe? E às vezes nós temos essa pretensão. A gente sente um impulso do Espírito para fazer tal coisa, mas a gente tem tanto medo de errar e não faz. E aí nós nunca vamos crescer nisso, porque não queremos errar. É como meu filho falar: não, eu só vou gatinhar, porque eu tenho muita segurança em gatinhar. Agora, se eu tentar andar e ficar de pé, eu posso cair, então eu não vou arriscar. E vai engatinhar a vida inteira. Então, isso que acontece com a gente. A gente não quer correr riscos, e por causa disso a gente não desenvolve, não cresce. Deixa eu falar, é normal errar. Agora, é claro que nós tomamos as precauções. Então, por exemplo, uma palavra de conhecimento. Tem pessoas que Deus, eu tenho certeza que fluem na palavra de conhecimento, recebe uma palavra de Deus, e aí vai entregar uma palavra para o irmão. Tem duas formas de você fazer isso. Eu falo que tem o modo pentecostal, que você já chega rodopiando, eis que vos digo, meu servo, né? Aquela voz de profeta, né? E assim diz o Senhor,
e você vai lá e fala, né, com aquela embalagem toda pentecostal. Ou você pode chegar, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está passando por uma situação assim, assim, assado? Por quê? Então, eu estou sentindo algo no Espírito aqui, me parece que Deus quer que você faça isso e isso aqui. Então, se o irmão pudesse orar a respeito, para saber se Deus confirma. Então, quer dizer, não correu tanto risco como na primeira situação, né? E olha que eu já vi situação desse negócio do botar o dedo, né? Porque veja, o profeta, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito se submete ao profeta. Eu, quando conheci o movimento pentecostal, eu achava que Deus baixava no cara ali mesmo, igual... Oh, Jesus, misericórdia do teu céu. Igual o terreiro de macumba mesmo. Que o cara era tomado, e tem cara que realmente, né, fala, eis que vos digo, meu servo, né? É Deus que está ali. Não, mas não é assim. O Espírito de Deus fala ao Espírito do profeta, o Espírito do profeta interpreta aquilo e ele te fala. Eu, por exemplo, já ouvi... O cara está falando lá, e o cara, por exemplo, está falando em línguas, e esse aqui traduzindo, e às vezes ele escolhe um termo, e eu estou entendendo a mesma coisa, mas eu posso escolher outras palavras para dizer a mesma coisa que aquela pessoa ali está falando. É o profeta quem vai dar as cores, né, quem vai dar a forma para a mensagem. E às vezes o profeta se engana. Isso foi uma grande crise, porque eu já vi situações em que a pessoa falou coisas que realmente aconteceram, e a mesma pessoa falou para mim coisas que nada a ver. Eu falei, e aí, Deus? A Bíblia fala que uma fonte não pode jorrar água ruim e boa. Preciso saber, porque a Bíblia manda apedrejar o profeta aqui, o falso profeta, né? Pedreja ou não apedreja? Mas aí eu fui entender isso. Às vezes a mensagem chegou limpa lá para o profeta, mas ele não soube passar. Então eu já vi situação horrorosa, irmãos, em que estava a moça do lado de um cara, a moça era esposa do ministro de louvor, mas estava do lado do cara. Então Deus falou, olha, essa moça vai engravidar, né? Vai estar não sei o quê. E o cara, ó, segura a mão da sua esposa aí, Deus está falando que vai dar um filho para vocês. O quê? Amante do cara? Por quê? Como assim eles vão ter um filho? O marido dela está ali. Quer dizer, o profeta deu uma bola fora, né? Deus deve ter falado, né? Que ela ia ter um filho e tal. O cara já lascou, porque tem aquele negócio, em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Já na conta do profeta, o cara era o marido dela e era isso mesmo. Então, muito cuidado, muito cuidado. Você pode ser discreto, você não precisa ser performático, né? As pessoas gostam, por que gosta de performance, né? Porque o profeta, ou isso, aquilo. E na verdade não é, nós somos só um instrumento, né? Eu gosto da história de Jesus chegando em Jerusalém, né? Ali quando montado num burrinho, né? E a Bíblia fala que Jesus ia passando, e as multidões, hosana ao filho de Davi, né? E jogando pétalas de flores para ele passar, né? E aí eu fico pensando assim, né? Aí aquele burrinho, né? Pensando, nossa, eu sou demais, olha aí, todo mundo jogando pétalas para eu andar e tal. Eu falo, filho, isso é só o burro, cara. É Jesus em você, na verdade, né? E às vezes a gente acha, né? Porque Deus usa a gente acha que a gente é alguma coisa, mas a gente é só o burrinho, né? Que Jesus está usando ali naquele momento. Então, esse impulso, né, é uma das formas também em que o Espírito nos direciona. O que mais? O testificar do Espírito, né, é uma convicção profunda que não tem origem em nada natural, né? Olha lá, nossa mente às vezes rejeita a convicção por temor e insegurança. Então, às vezes há uma convicção interior. Você não sabe o porquê, mas você sabe que é daquele jeito, né? Ou o oposto também, né? Já aconteceu de você sentir de não fazer algo, mas aí você pensa, fala, não, mas não tem nada, tá tudo certo, não tem problema nenhum, eu vou fazer, e aí vai lá e dá errado, né? Então é a maneira às vezes do Espírito Santo falar conosco, né? De um testificar no nosso espírito, um testificar interior, uma convicção, ou às vezes está tudo, você não deve fazer, tudo naturalmente
dizendo assim que o negócio não é por esse lado, tal, mas você tem uma convicção que é desse jeito que você tem que ir. E é a convicção do Espírito. Como eu falo, nem sempre a sua mente vai andar em linha com aquilo que o Espírito está fazendo, porque a nossa mente, ela é a mente caída, influenciada pelo pecado. Nós, são os indicadores da vista, que são manipuláveis. Então, nem sempre vai andar em linha com aquilo que é do Espírito. Estou tentando lembrar de uma situação aqui. Agora não me veio a memória, mas eu lembro de uma situação que o negócio parecia que ia dar errado, mas veio uma convicção tão forte em mim, eu estava tão valente que eu, sei lá, parecia aquele soldado Davi que matou mil filisteus num dia só com uma espada, estava macho mesmo, sabe? E é uma convicção, é algo que o Espírito te traz aquilo, você fica valente mesmo, não importa a circunstância, não importa o que for, não importa o problema, você vai, rasga no peito mesmo, porque Deus te deu uma convicção que você... Aliás, lembrei de uma situação aqui, eu me lembro que eu estava viajando para a Califórnia, e uma viagem longa de 6 horas de voo, eu dei uma cochilada, aí uma hora que eu abri o olho assim, eu acho que eu estava no estado, passando por Nevada, e tinha umas montanhas e uma neve assim bonita sobre aquelas montanhas, Eu abri o olho assim, vi aquele cenário, aquela paisagem maravilhosa daquelas montanhas e eu comecei a louvar a Deus, Deus fala muito comigo através dessas coisas, Eu comecei a agradecer a Deus, como que Ele é maravilhoso, como que Ele preparou esse planeta aqui de uma forma tão bonita, Porque você sabe, Deus, às vezes a gente acha que Deus só quer dar comida para a gente e está bom, Lá no Jardim do Éden haviam árvores que eram agradáveis à vista. Deus se preocupa com todos os detalhes, da nossa vida, E como Ele tinha sido bondoso, e generoso. E aí o Espírito Santo falou para mim, falou: olha, essa é a terra que eu te dei. Eu te trouxe aqui para te dar essa terra. Rapaz. E assim, irmãos, eu também passo, não é porque eu sou pastor, não, que eu não passo por dificuldade. A gente passa por tudo quanto é tipo de problema. E essa vontade de ir para o Brasil, às vezes bate também. Mas eu fiquei valente demais. Eu falei: agora eu não arredo o pé dessa terra, mas nem agora é minha, eu não saio daqui, ninguém me tira. Porque é meu, Deus me deu, eu não vou abrir mão disso. Fiquei valente mesmo, irmãos. Então, quer dizer, esse testificar no Espírito, é meu e ninguém larga, o Senhor me deu, eia e vamos conquistar a terra prometida, amém? Sabe, esse testificar no Espírito. Às vezes, as circunstâncias não mostram isso, Às vezes, você olha para as circunstâncias, as cadeiras vazias, não, mas Deus me deu, vai acontecer, porque Deus falou, a fé no seu Espírito. O Espírito, então, uma das formas de Deus direcionar é quando Ele gera esse testificar em você. O que mais? A paz de Espírito, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja, uma das formas também, olha, o modo standard, o modo padrão do cristão viver é em paz. O cristão, ele precisa viver em paz. Agora, por vezes, a Bíblia, Deus, Ele vai retirar essa paz quando você estiver numa direção errada, ou em algo que Ele não quer que faça. É uma das formas do Espírito te direcionar, é retirando a paz. Então, aqui a Bíblia, em Colossenses 3,15, fala que a paz de Cristo é o árbitro, ou seja, seja ela quem tome as decisões no seu coração. Então, quando você vai, às vezes, fazer algo, e parece que aquilo acabou a sua paz naquele momento, então você para. Porque uma das formas do Espírito Santo falar contigo é retirando a paz. Porque a paz é quem decide, ele é o balizador. A paz é o árbitro no nosso coração. Então, como eu falei, às vezes você tirou a paz, mas você olha naturalmente falando, parece que está tudo certo e às vezes você vai adiante.
Mas às vezes o Espírito Santo estava te falando naquele momento que você devia parar, que você devia ver o que acontece, né? Interessante que aqui usa essa palavra árbitro, né? E o árbitro de futebol, ele apita, né? Quando ele apita, todo mundo se volta para ele para ver o que ele vai sinalizar. Então, a gente deveria ser assim, irmãos. Quando o Espírito Santo tira a nossa paz, nós deveríamos parar o que nós estamos fazendo e orar a Deus. Falar, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Quando o Senhor tirou a minha paz, o que o Senhor está... É para eu continuar fazendo? É para eu fazer outra coisa? É para eu tomar outro rumo? Então, a paz tem que ser o balizador. Agora, isso só funciona se você vive em paz, né? Por isso que a Bíblia é inimiga da ansiedade, porque a ansiedade tira a nossa paz. Então, se você é uma pessoa ansiosa, como que você vai perceber a hora que o Espírito Santo tirar a paz? Você já não tem paz? Vai tirar o que de você? Né? A gente brinca assim, você pega uma pedrinha e joga no meio de uma lagoa de água parada, você vê as ondas vindo, né? Agora, joga uma pedrinha no meio do mar agitado, você consegue perceber? Então, assim que funciona a maneira do Espírito Santo falar conosco. E você já deve ter percebido que o nosso estilo de vida é mar agitado. O propósito do diabo é o quê? Que a gente esteja 100% com a nossa atenção para alguma coisa. Tem gente que não consegue ficar com a TV desligada em casa, tem que ter um barulho, tem que ter um ruído, tem que ter alguma coisa acontecendo. Agora, o bendito do celular, né? Onde a gente vai, a gente está conversando, mas tem que estar com o dedo fazendo alguma coisa, porque esse estilo de vida nos afasta de ouvir as coisas que são do Espírito. O Espírito precisa de silêncio para poder falar, né? E muitas vezes nós estamos tão pilhados, tão hiperconectados com tudo à nossa volta, que nós não percebemos quando Deus fala conosco, né? Não percebemos a fala do Espírito. E também uma outra forma de perceber a direção do Espírito é o que a gente chama de consciência do Espírito, né? É também uma convicção que chega no nosso espírito, que não passa pelo processo mental, né? Muitas vezes a palavra de conhecimento é um exemplo disso. Então você está se aproximando de uma pessoa e Deus fala, essa pessoa não está bem. Mas você olha para ela está sorridente, está tudo ok na vida dela, né? E já é ponderação mental. Mas o primeiro impulso que chegou em você, a consciência foi o quê? Essa pessoa não está bem. Então aí você vê que o tempo inteiro nós estamos entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Que é o conhecimento do Espírito. Nós o tempo inteiro temos que fazer essa escolha de sermos guiados pelo Espírito ou sermos guiados pela nossa mente, né? Eu me lembro uma vez que lá onde eu morava em outra cidade, estava procurando um lugar que vendia um tipo de piso lá. Estava indo embora, nem estava procurando aquilo naquele momento, e eu tinha um caminho que eu fazia normalmente, Deus falou, vira nessa rua aqui. E eu virei, nem perguntei. E não era a rua que eu iria virar, só virei. Aí estou andando naquela rua, encontrei o negócio que eu estava procurando, que eu precisava comprar. Coisa boba, mas eu acredito que Deus está preocupado com cada detalhe da nossa vida, né? Tem um pastor nosso também que conta que estava conversando com outra pessoa aqui na rua. Aí falou, espera um pouquinho, faz favor, vem um pouquinho mais para cá. Aí eles continuaram conversando, aí passou um caminhão, uma poça d'água e voou a água lá onde eles estavam, né? E aí o cara falou, uau, não, esse Espírito Santo me direcionou a isso. Ah, que isso, Deus não se preocupa com... Falei, bem, você escolhe o jeito de você viver. Eu creio que Deus ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, né? Aliás, eu lembrei até do comentário que eu fiz, porque eu vi isso há 2 dias atrás lá na companhia. Deus me mostrou um dia antes a respeito de um trabalho. Aí eu sempre toquei a respeito de sabe, algo aparentemente irrelevante, mas ele está simples, ele está naquele pessoa está aqui. sim, o tempo inteiro. Algo assim, minucioso. Sim. Não, às vezes eu vou ali no office e eu sinto de pegar a pilha do microfone. Ah, não,
A pilha está nova lá no microfone, a ponderação da mente, né? Aí eu venho para cá, aí no meio do culto acaba a bateria do bendito microfone, né? Era para eu ter pego a pilha lá no office, né? É coisas bobas, né? Uma vez com a Andressa também, a gente estava de férias aqui nos Estados Unidos, nós fomos no carro e ela deixou a bolsa lá, e ela sentiu no espírito de pegar a bolsa, falou, nós estamos nos Estados Unidos, aqui não tem ladrão, e nós fomos roubados aquela vez, ela não escutou. Então, assim, quando nós começamos a perceber o tanto de coisas que Deus fala conosco, né? Mas o problema é quando a gente vai para a ponderação da mente, né? Quando a gente quer ainda, quando é a nossa mente que governa o nosso ser. Ah, pastor, mas do jeito que você está falando, parece que a mente não tem sentido nenhum. Não, a mente, ela tem uma função. Ela não governa, mas ela se sujeita ao Espírito. Então, como eu falei, o Espírito de Deus fala ao Espírito do profeta, mas quem vai traduzir esse sentimento do Espírito e executar é a mente. É a mente quem vai tomar as decisões, é quem vai... Deus vai me direcionar a fazer tal coisa, mas é a mente que vai transformar isso em linguagem, que vai transformar isso em atitude. Quer dizer, o problema é quem está no centro do governo seu. Se você é alguém governado pela sua mente, é se você é alguém governado pelo seu espírito. Pois é. Agora, quanta cabeçada que a gente dá, ou quantas vezes a gente não experimenta o cuidar de Deus, porque nós somos relutantes, queremos fazer as coisas de acordo com a nossa mente, né? Exatamente. Porque a mente é manipulável, né? Pela ação do inimigo, né? E o inimigo não tem interesse que a gente desfrute dessas coisas, né? Mas eu tenho certeza que muito da nossa experimentação seria maior se nós seguíssemos, se nós arriscássemos, se lançássemos, né, a essas percepções, né, a essas direções do Espírito, né? Porque o tempo inteiro Deus ele quer mostrar esse cuidado conosco, né? Mas muitas vezes nós não permitimos esse cuidado, né? Eu me lembro que eu estava ouvindo um testemunho de uma cruzada na África, né? E tantos milagres de cura e não sei o quê. E eu falei, poxa vida, a gente não tem essas mesmas coisas aqui nos Estados Unidos, né? Nos países ocidentais. E o Espírito Santo falou assim, olha, não tem porque vocês não dependem de mim, né? Tipo, lá, ou o cara é curado de uma forma miraculosa, ou ele vai morrer. Ele não tem hospital, ele não tem recurso financeiro, ele não tem medicina, não tem remédio. Então, ou ele é curado ali naquele culto, ou ele vai para casa morrer. A gente não, a gente usa muitas vezes, de uma forma muito errada e vergonhosa para nós, Deus é o nosso último recurso. Primeiro a gente vai para a prateleira de remédio de casa, depois liga para um amigo, pega um chazinho, depois vai para um médico, quando o médico fala assim, só Deus no seu caso, aí que a gente vai buscar orar, vai buscar, sendo que deveria ser o primeiro, né? Deveria ser a nossa primeira alternativa, né? Nada contra remédio, né? Eu creio que toda boa dádiva vem do céu, mas o problema é eu ter uma expectativa primeiro no remédio do que em Deus. Eu escuto Deus. Se Deus mandar orar, eu oro. Se Deus mandar tomar o remédio, eu tomo. Se Deus mandar ir no médico, eu vou. Mas primeiro é Deus quem vai decidir isso. Ok, essas são as direções do Espírito, né? E agora, nós temos formas de confirmar essas impressões, né? Como eu falei, muitas vezes nós não seguimos as direções do Espírito, porque temos medo de errar, temos medo de tomar as decisões erradas, né? E eu, como eu falei, irmãos, é normal a gente cometer erros, não tenha medo de errar. Por isso, seja cauteloso, né? Tome cuidado. Aliás, a Bíblia é muito cuidadosa também. Você vai ver aqui num dos tópicos da confirmação. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo está orientando, ele fala o seguinte, olha, numa reunião, quando alguém tiver profecia, os outros julguem. Ou seja, porque pode acontecer de falhar, né? É normal você falhar. E numa casa, quando você tiver crianças, é normal que elas errem, é normal que elas façam coisas erradas, né? É incrível como a gente
tem pouca tolerância, né, no ambiente cristão, quando os novos na fé cometem erros, né? A gente quer julgá-los e quer colocar peso sobre eles, mas é normal isso numa casa, né, que é pequeninos, né? Agora, como é que nós confirmamos as direções do Espírito, né? Primeira coisa, a palavra escrita de Deus. Primeira confirmação de algo que o Espírito direcionar, vai estar em conformidade com a sua palavra. Deus nunca vai te dar uma direção de algo que não é bíblico, daquilo que não existe parâmetro na palavra de Deus. Então, é daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, nós sabermos a maneira de Deus agir, de Deus pensar, porque nunca você vai receber uma direção que é do Espírito, que vai contra a palavra de Deus, e vai contra aquilo que o Senhor estabeleceu, né? Um ponto muito polêmico, né, a respeito de casamento na igreja, né? E eu vejo às vezes as pessoas falando: Deus me autorizou a separar do meu cônjuge, ou Deus mandou casar com fulano, difícil. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? Então eu acho meio contraditório alguém receber uma profecia para separar de uma pessoa, mas até isso a Crentolândia já inventou, né? Receber uma palavra que não é essa pessoa que Deus quer para mim. Olha, se não paciência, vai ter que ficar com ela o resto da vida agora, porque você escolheu e agora você fica, né? Quando tem aquela, quando Saul fez uma aliança com um povo que Deus mandou, não foi Saul, perdão, irmãos. Quando lá no Velho Testamento, quando eles vão entrar na Terra Prometida, né, eles começaram a conquistar as cidades. E a Bíblia fala que eles chegaram num determinado, os povos, né, que estavam sabendo que o povo hebreu estava invadindo as cidades e tomando, né, e era um exército muito poderoso, né, eles se desesperaram, falaram: vão matar todos nós aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossas roupas aqui e deixá-las bem sujas, pegar uns pães, deixar no sereno para ficar embolorado, e vamos falar que a gente é de um lugar muito distante e fazer uma aliança com eles, né? E aí a Bíblia fala, se não me engano foi Josué, não sei se alguém lembrar dessa passagem, me ajuda aí para eu não falar besteira, que Josué, sem consultar a Deus, fez aliança com esse povo aí, né? Porque achou que de fato eles vieram de muito longe, né? Que estavam com a roupa gasta, que estavam com os pães já embolorados, né? E fizeram ali, e esse povo chegou: olha, nós sabemos que vocês são o povo de Deus, nós queremos fazer aliança com vocês, tal. E a Bíblia fala que Josué não consultou a Deus e fez aliança com esse povo. E aí dali continuaram, né, a conquista, né? Dali a pouco tempo chegaram na cidade desse povo, né? E agora? Vai ter que destruir? Não tem como destruir. Nós fizemos uma aliança com esse povo, né? Não sei se foram os amalequitas. Enfim. Aí a Bíblia fala que Saul, 400 anos depois, começou a perseguir esse povo. E Deus começou a pesar a mão sobre Israel. E aí Davi foi consultar a Deus. Por que disso? E Deus falou: olha, porque Saul quebrou uma aliança que fizeram lá com aquele povo. Então, é muito séria essa questão de aliança, né? E às vezes a gente não atenta para isso. Mas veja, Deus sempre vai te confirmar algo, sempre vai dar uma direção que vai ser conforme a sua palavra, né? Tem a brincadeira, né, que às vezes: pastor, eu sei, eu sinto, não sei se é Deus que está me chamando para ser pastor, para o ministério, não sei se é de Deus, queria que você me ajudasse. Eu falei: irmão, é de Deus sim. Eu falei: mas você nem orou? Eu falei: mas o diabo não vai estar te chamando para o ministério, você está te chamando, só pode ser Deus, né? Eu estou no sentido de orar aqui, será que é da minha carne? Eu falei: não, tua carne nunca vai te chamar para orar, pode ter certeza que é Deus. Você está procurando essa passagem lá? Você está olhando essa passagem que eu estava falando? Tá, mas não achou. Tá, se achar, você me fala. Então, uma das confirmações, se não está em linha com a palavra de Deus, de cara você já pode descartar, que não é de Deus, né? Uma direção que não está com a palavra. Segundo,
é um aconselhamento maduro, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Mas veja, um aconselhamento maduro, com pessoas que são experientes, né? Não é com qualquer pessoa que você vai buscar isso, né? Procure sua liderança, procurem crentes que são maduros na fé, sabe? Quando nós fazemos parte de um corpo, isso é muito precioso, irmãos, que nós dependemos uns dos outros, né? Eu sou muito grato a Deus essa estrutura que a nossa igreja proporciona, porque aqui nos Estados Unidos nós somos 35 pastores. E às vezes, me reúno, né, com esses pastores de 2 em 2 meses, né? E nesse tempo, o nosso pastor, nosso supervisor, nosso líder, ele ministra uma palavra de Deus. Mas mesmo nos intervalos, eu estou aprendendo com os outros pastores, né? É muito precioso, muito rico essa convivência como corpo, né? De você poder contar com outras pessoas, de você compartilhar, de ter um testificar, né, das pessoas. Você achou? Ah, tá. Não, tudo bem. Depois eu no intervalo eu dou essa referência aí. Então, é importante também o conselho, né? Você andar em linha com as pessoas, né? De você ouvir pessoas. Agora, ouça pessoas que são espirituais, tá? Não ouça carnais. Faça um favor para si mesmo. Para de ouvir quem é carnal. Sabe, um dos erros erros não, mas uma das coisas que eu tinha um problema, eu tinha constituído obrigado, irmão, Deus abençoe. Eu tinha uma equipe ministerial, e nessa equipe tinham 2 irmãos que não andavam muito no espírito, era gente santa, gente correta, assim, sem problemas, né? Porque sabe, a Bíblia ela tem alguns requisitos para os presbíteros, né? Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro, generoso, ele cumpria todos os requisitos, mas não era espiritual, era carnal. Quem não é espiritual é carnal. E era legal, porque sempre trazia uma palavra de ânimo: eia, vamos conquistar a terra prometida. Aí sempre tinha, mas, pastor, olha, tem problema. Aí aquela turma toda animada, murchava de novo quando esses 2 falavam, né? Eles conseguiam ver problema em tudo. Eu falei, irmão, não é que eu não estou vendo problema, eu simplesmente não estou me balizando pelos problemas, eu estou me balizando pela palavra da fé. Então, assim, muito cuidado, né, com quem a gente compartilha as coisas, com quem você se aconselha, com quem você anda, né? Porque, como eu falei, aquilo que é do Espírito, ele gera vida, mas aquilo que é da carne, gera morte. Sabe, tem pessoas que você, como eu falei, não estou falando de pessoas que são contaminadas pelo pecado, pessoas que vivem uma vida errada, mas pessoas que simplesmente vivem uma vida dentro do natural, que vivem na carne, não ouvem do Espírito, né? E muitas vezes essas pessoas, elas não trazem vida para você, elas trazem morte, né? Então, muito cuidado, mas é muito importante que você se aconselhe, que você ouça, que você ande com pessoas, que escute pessoas que são maduras na fé. Nós estamos falando sobre confirmações de direção no Espírito. Então, não estou falando que você vai buscar a orientação dessa pessoa. Veja, esse não é o objetivo da igreja. Sabe qual que é o problema de pastor? É o seguinte, é você querer resolver o problema dos outros. Pastor, o que eu faço? E, aliás, quando eu conheci o ambiente pentecostal, eu vinha desse ambiente. E eu andava com uma pessoa especificamente, que era a minha pastora, que era uma pessoa extremamente íntima de Deus e tinha muita revelação, tinha muitos dons, e tudo que eu ia fazer eu perguntava para ela. Era minha guru espiritual. Eu devo comprar um carro, sim ou não? Ela ia orar. Rapaz, tinha uma intimidade com Deus. Esse carro que você está querendo é assim, assim, assado, filho? Da cor tal, é placa tal. Só faltava falar a placa do carro. Deus manda dizer que você pode comprar. Aleluia, né? Aí, beleza, né? Aí eu entrei na videira, né? Com esse pensamento. Jesus, coitado de mim.
Aí eu lembro que logo no começo eu cheguei pro meu pastor, sentei na sala dele, pastor, olha, eu preciso tomar uma decisão aqui, eu vou fazer isso, é uma decisão muito séria, muito importante, queria que o senhor orasse e tal. Ele olhou para mim, vai orar você. Ora você. Ué, por que eu? E sabe, irmãos, isso foi precioso demais, porque hoje eu não dependo de outro para ouvir. E eu acho que esse deveria ser o objetivo do pastor. Né? O pastor não é mais sacerdote. É do ponto de vista individual. Eu sou sacerdote, mas tanto quanto você. Então eu não estou aqui para ministrar no seu lugar. Aliás, o pastor hoje, como dentro da estrutura eclesiástica que nós temos nos dias de hoje, ele é o mestre, ele é aquele que ensina. Mas ensina o quê? Ensina você a ser sacerdote. Eu não posso mais exercer o sacerdócio no seu lugar. Não posso mais querer escutar Deus por você e te dar a resposta. Acabou o intermediário. Então a minha função aqui é te ensinar, te desafiar, te chacoalhar, é te fazer, agora, fazer você escutar a Deus. Agora, pergunto se é todo mundo que quer isso. Quer nada. Vai ter o homem de Deus lá orando para a prosperidade. O cara corre lá, mano. Ele quer tudo de mão beijada, transferência de unção. Foi um desses pregadores de renome aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil. E aí a igreja que levou, cobrou ingresso, e é o seguinte, de acordo com o lugar onde você estava, o valor variava. Quem você estava mais perto do homem de Deus pagava mais caro. Certo? O cara, sei lá, né? Ele ia meio que falar, dar uma cuspida, vai cair um cuspe do cara, o cara fica ungido lá. Quer dizer, isso é figura que não existe, né? Esse tipo de coisa. Então a função do pastor hoje, né? Claro, tem o apacentamento, o discipulado, o cuidado, o aconselhamento, mas por exemplo, quando prega, é levar você ao ensino, que você entenda, compreenda e você exerça o sacerdócio. Então, quando eu falo de você levar uma vida guiada pelo Espírito, não é você estar ligando todo dia para uma profeta ou fazendo, né, procurando na Bíblia e bota o dedo lá e acha. Veja, Deus faz o que Ele quiser, tá? Não duvido se Deus fala com você dessa forma. Mas não é isso que Deus quer para você, para que você viva a sua vida. Né? Tem uma história que a irmã acabava o culto, aí a profeta ficava assim do lado do púlpito, e aí fazia aquela fila, né, para orar com a irmã, porque a irmã profetizava, e o povo gosta de ouvir essas profecias. E aí era tanta gente que já tinha até uma auxiliar que ficava do lado, pegava a Bíblia, abria a Bíblia, aí lia o versículo e a mulher e essa profetisa começava a profetizar para a pessoa, né? Aí, você sabe, aí quem está na fila está prestando atenção no que está falando para o outro ali, né? Que também está curioso, né? Saber o que está falando. Aí chegou a vez de uma mulher, e sabe, a Bíblia ela vai ficando viciada, né? Ela abriu a Bíblia no mesmo lugar do verso da que tinha acabado de ser. Ela falou, não, eu não quero essa passagem, não. Foi a mesma da outra, né? Aí a profetisa falou, mas a culpa é da fulano aqui, que não embaralhou direito a Bíblia. Mas chega a esse cúmulo, irmãos, né? Nós estamos rindo aqui, mas isso é a realidade de muitos lugares, tá? É a realidade de muitos lugares. E quer saber? Deus ainda usa essas pessoas, porque Deus tem tanta misericórdia dessas pessoas que às vezes vão mendigar um pedaço, um farelo de pão espiritual. Mas veja, isso não é para nós, irmãos. Isso não é para nós. Deus quer muito mais. Sabe? Deus quer que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro, intenso, constante. É uma vida guiada pelo Espírito, que ele não fica precisando ir atrás dos outros para ouvir uma coisa. Não. Deus quer que você amadureça e tenha uma vida realmente onde ele venha fluir. Então eu estou falando aqui de coisas que são confirmações. Então, quando eu falo para você buscar um aconselhamento maduro, é uma confirmação. Você chegar para o irmão e falar, olha, Deus colocou uma convicção aqui em mim de tal coisa, né, e eu quero te contar, quero que você ore junto comigo, né, alguém que é maduro espiritualmente, para testificar, mas não que você vai atrás de alguém para ouvir o que você tem que fazer. Olha, numa situação de desespero, melhor que fazer sozinho, né?
Eu lembro quando eu fui para o ministério, né? Eu não sabia direito esse negócio do Espírito Santo e de ouvir, mas eu estava sentindo aquele impelir de que eu deveria me mudar e largar meu trabalho, ir para outra cidade, mas eu não tinha muita intimidade. Aí eu fui atrás de um monte de gente que eu conhecia, né? Era gente madura, gente que tinha intimidade, e todos confirmaram isso, né? Mas aí isso foi a primeira vez, depois, né, de muito tempo, quando Deus falou, por exemplo, para vir para esse país aqui, já foi tão diferente. Deus falou comigo mesmo, eu já estava em paz, foi tão diferente. Isso mostrou assim, quanto que eu evoluí, desde a primeira vez em que eu precisei me mudar, quando depois, na segunda vez, porque agora eu já confiava em Deus, sabia que Deus não falha, sabia que Deus tinha preparado todas as coisas, né? Eu já tinha experimentado. E é isso que Deus quer que você faça. Antes que Deus mandar você dar um passo gigante, Ele vai respeitar você e vai começar com passos pequenos, mas você precisa confiar, nem que seja nas coisas pequenas, dando pequenos passos e para que você até que o dia que você entenda que você vai andar no passo de Deus. Porque veja, o nosso passo é muito pequeno, irmãos. Onde o nosso alcance, o nosso vislumbre, o nosso potencial é muito tacanho perto daquilo que Deus quer fazer conosco. Então só há uma forma da gente cumprir o plano de Deus para a nossa vida: segurar na mão dele. Eu fico pensando naquela criança segurando na mão do Superman e ele voa. É assim que é com Deus. Mas isso depende de fé, né? Porque dá um frio na barriga quando a gente pensa nessas coisas, né? Mas é você andar na passada de Deus. Eu falo que é andar no passo dele. Se eu fosse depender daquilo que eu projeto para a minha vida, eu ia andar muito pouco. Eu sei que Deus tem coisas muito maiores, mas não é aquilo que eu dou conta de planejar. Eu tenho que confiar nele e deixar ele me conduzir para esses lugares. E muitas vezes esses lugares onde ele vai te conduzir são lugares onde você jamais iria na sua confiança própria, jamais iria dependendo de si mesmo, porque está muito além das suas possibilidades. Mas é isso que Deus quer fazer conosco. Então, confirmações, né? A primeira confirmação tem que estar em linha com a palavra de Deus. Segunda, a gente buscar pessoas que são maduras e pessoas que são espirituais. Não busca conselho de carnal, porque você vai ouvir carnalidade. Ainda que seja carnalidade revestida de boas intenções, né? Como eu falei, o carnal não é aquele que está lambuzado no pecado. O carnal é aquele que vive na sua mente. Então ele vai falar: que isso, meu filho? Aliás, quando eu larguei minha vida para dedicar exclusivamente ao ministério, eu ouvi um monte de conselho de carnal, crente carnal, bem intencionado. Não, filho, olha o que você está fazendo. Você vai trocar a sua carreira, você vai trocar a estabilidade, você não faça isso, você está iludido com o ministério. Mas veja, bem intencionado, mas era conselho carnal. Não adianta. Você tem que ouvir de pessoas que são espirituais. O que mais? Observe as circunstâncias e a providência divina, né? Então, aquilo que Deus te manda, te dá uma direção de você fazer tal coisa, mas você está vendo que o negócio não rompe, que não funciona, que as coisas não estão alinhadas. Será que realmente aquilo que você ouviu de Deus você ouviu da forma correta? Né? Não estou falando que você não passa por adversidades, né? Mas tem coisas que são muito alinhadas, né? Então, quando eu, por exemplo, ouvi de Deus para vir para cá, as coisas foram acontecendo assim de uma forma tão repentinas, mas parece que tudo estava preparado antes, né? Eu me lembro que eu não conhecia ninguém aqui nos Estados Unidos, da nossa igreja. E o supervisor daqui, esse que hoje é meu pastor, o pastor Márcio, ele ia estar no Brasil em dezembro, na conferência. Mas em julho daquele ano, eu tinha que decidir se ia nessa conferência ou não, e eu não queria ir, eu já tinha definido que não ia, mas por algum motivo, eu comprei a passagem e falei: eu vou nessa conferência. E aí depois eu vim saber que é porque eu tinha que encontrar com ele nessa conferência, para conversar sobre esse assunto aqui. Porque eu só vinha ouvir de Deus que era para eu vir para cá em novembro. Vocês estão entendendo a cronologia? Estou com medo de ser confuso.
Aí em novembro, quando Deus falou que era para eu vir para cá, eu lembrei, eu já comprei uma passagem, eu sei que ele vai estar lá em Goiânia em dezembro, eu sento e converso com ele. Beleza. Nós chegamos nessa conferência, e ele assim, ele era líder lá em Goiânia, então, e estava com um stand de livros dele lá na conferência. E aquele pessoal que era discípulo dele, que era liderado, ficava em cima dele. Então, no primeiro dia, eu tentei falar com ele, não consegui. No segundo dia, eu tentei falar com ele, não consegui. No terceiro, não consegui. Acabou a conferência. Aí eu tinha que voltar lá para Santa Catarina, que era onde eu estava. Falei, e agora? Eu não consegui falar com o homem. Nem pegar o telefone dele, eu peguei. Tá bom. Aí fiz minhas malas, tal. Estava dando a hora do meu voo. O Espírito Santo falou, vai mais cedo para o aeroporto. Aí eu cheguei cedo no aeroporto, fiz o check-in, entrei na sala de embarque. Quem é que estava lá? Que também tinha chego mais cedo para o seu voo. Eu e ele, sozinhos, sem ninguém incomodando, sem ninguém interrompendo. Tivemos, assim, oportunidade de conversar por meia hora, só nós dois lá na sala de espera do aeroporto. Daí a conversa foi assim, né? Falou, pastor, eu tinha mandado um e-mail para o senhor, que eu tenho vontade para os Estados Unidos. Aí ele já jogou um banho de água fria. Ele falou, quando chega essa época de conferência, eu recebo muitos e-mails de gente querendo ir para os Estados Unidos. Não, mas minha é diferente. Deus mandou eu ir para os Estados Unidos. Tá, né? Tipo, imagino que ele deve ter pensado, porque todo mundo que chega devia falar, Deus mandou eu ir para os Estados Unidos, né? E aí, ele falou, então, mas eu recebo muitos e-mails, né? Eu não devo ter visto o seu e-mail, né? Falei, pois mas Deus mandou, pastor, e tal. Eu contei meu testemunho e tal. Falou, onde eu estou, nós estamos crescendo como igreja, está dando tudo certo, mas Deus falou para eu sair de lá. Então não estou sendo movido por uma circunstância, por algo que deu errado, porque não deu certo lá, eu quero. Está muito pelo contrário, está dando tudo certo, mas Deus quer que eu agora vá para outro lugar, tal, assim. E eu falei, tá bom, gostei de você, vou pegar seu telefone. Ele pegou o telefone e veio para cá. Ele esqueceu de me ligar. Só que eu já cheguei lá em Santa Catarina contando que eu vinha para cá, que estava tudo certo. Porque Deus falou que eu vinha. E aí meu pastor marcou. Então, no dia 31 de dezembro, no culto da virada, nós vamos fazer a sua despedida, seu envio, beleza. Aí fizemos a despedida, o culto do envio, só que eu ainda não tinha nem a ligação do pastor Márcio daqui dos Estados Unidos. Mas eu já sabia que eu vinha. Aí deu dia 1º de janeiro de 2015, meu pastor falou, agora você vai embora, porque você não pode ficar mais aqui na igreja. Você entregou a sua liderança, o povo vai ver você aqui, vai continuar vindo atrás de você, mas você não é mais líder. Então você, por favor, vai embora, suma. Retire-se daqui. Falei, meu Deus, para onde eu vou? Aí fui lá para a casa da minha mãe, no Mato Grosso. E aí lá o pastor Mar ligou, olha, tudo certo, pode vir. Falei, quando? Ontem. Olha como são as coisas de Deus, né? Não, e aí, pasmem você. Eu falei que eu fiquei sabendo em novembro de 2014 que eu vinha para cá, né? Eu cheguei aqui em fevereiro. Quando eu cheguei em fevereiro de 2015, cadê o Dedé? O Dedé está aí? O Dedé olhou eu entrando por aquela porta, lembrou de uma palavra profética que ele tinha recebido 6 meses antes de um profeta aqui, que viria um casal para essa igreja aqui, que ia cuidar da vida dele, da esposa dele. O Espírito Santo falou, esse é o casal. Quer dizer, antes de eu saber, antes de qualquer pessoa, Deus já havia determinado que eu vinha para cá, que Deus ia me colocar aqui. Olha, até arrepio de falar essas coisas. Quer dizer, então, houve um alinhamento com as coisas de Deus. As coisas deram certo. Eu me lembro que a minha esposa orou para Deus assim, falou, olha, Deus, aí a gente ia mudar de país, né? Tinha que vender tudo que tinha na casa, né? E aí, vende um liquidificador, e aí a irmã pechincha, aí vende um prato aqui, um garfo. Minha esposa falou, não quero isso, Deus. Arruma alguém para comprar tudo, não quero ficar vendendo coisa por coisa. Aí uma irmã tinha vendido um apartamento dela, e tinha vendeu um apartamento caro para comprar 2 mais simples, um para ela, outro para a filha. Então tudo que era dessa irmã, ela deu para a filha, e entrou no apartamento novo dela sem absolutamente nada, e ela tinha o dinheiro que ela tinha reservado, era mais, eu acho que uns 15 mil reais para mobiliar o apartamento dela. Ela chegou para minha esposa, quanto você quer em tudo? Geladeira, máquina de lavar, talheres, pratos, tapete, sofá, cama, gato, cachorro, tudo. Eu compro tudo que tem dentro da sua casa. Aí fala que é Deus ou não é Deus nessa causa.
Então, assim, há um alinhamento, há uma circunstância. Agora, às vezes você insiste em coisa, está vendo que o negócio está dando errado, o negócio não flui. Você tem que ouvir de Deus, se é isso mesmo. Sabe? E quando for, e não tenha medo, mas é Deus, às vezes é oposição do diabo. Pode acontecer isso, pode ser oposição do diabo. Né? Eu estava vivendo uma situação dessa aqui, e falei, Deus, será que eu estou sendo obstinado? Será que eu estou fazendo coisa da minha carne? Então, toma, é teu, Senhor, eu entrego. Aí, Deus mexeu a circunstância, tipo assim, não aceito, toma de volta. Eu falei, não, então é para eu continuar. Então, são situações e situações. Mas nós temos que observar as circunstâncias como confirmação de palavras proféticas. Então, até o fato dessa situação de Deus me confirmar é uma confirmação também de circunstâncias, né? Que mesmo diante de problemas, Deus também pode confirmar. O que mais? Quarto, confirmação profética, né? Aí entra a categoria dos profetas, né? Que eu falei aqui. Veja, irmãos, essa é a quarta, depois de passar pelo teste da palavra, depois de passar pelo teste de aconselhamento, depois de passar pelo teste das circunstâncias, agora tem a confirmação profética. Então, veja, o profeta não é o primeiro. Ele é um dos últimos da fila aqui, entendeu? Então, você nunca deve buscar o profeta para iniciar projetos, mas o profeta ele vai confirmar algo que Deus já falou com você. A Bíblia fala que o ministério profético é para animar, para exortar, né? Para corrigir. Então, veja, ele não é iniciador, ele é só confirmador. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Com querer buscar, e aí a gente começa a fazer do profeta um cartomante gospel, né? Um vidente. Você vai fazer tudo e vai lá consultar o profeta. Veja, não é isso que Deus quer para você. E como eu estou falando, a culpa não é do profeta. O profeta fala e Deus usa. Maravilhoso, o ministério profético existe, está na Bíblia. O ministério profético é necessário na igreja, irmãos. Tem esse mesmo profeta que deu a palavra para o Dedé, é o pastor Meinhard, né? É um profetaço, né? Que anda no nosso meio, né? Ele é austríaco, um homem de uma intimidade com Deus, e ele, às vezes, quando vem aqui na igreja e libera palavras, você vê que o ânimo das pessoas muda, traz ânimo para as pessoas, traz vida. E eu fico pensando, precisa vir esse irmão lá do Brasil, lá da Europa, para falar aqui. Nós precisamos de um profeta na nossa igreja local. O ministério profético, ele é necessário na igreja local, no ministério apostólico é necessário, o ministério do mestre, todos os dons, eles são necessários para a igreja local. Sabe, nós temos que clamar por isso, para ter profetas. Mas veja, o profeta ele não inicia nada. O profeta ele apenas confirma. O profeta ele alinha as coisas. Então, veja, a confirmação profética é uma confirmação, não uma iniciação, né? E por último, os meios extraordinários, né? Sonhos, né? A voz audível de Deus. Anjos aparecendo e falando coisas, é possível? Claro que é, mas veja, são meios extraordinários. Como eu falei, milagre é lá para o deserto. Canaã não tem milagre, porque na verdade nós não fomos chamados para ficar atrás de bênção. Na verdade nós somos a bênção. Deus, quando chama Abraão, fala: "Sê tu uma bênção". Você é um milagre, você não tem que ficar atrás de milagre, você tem que ser milagre para os outros é que precisam. Então, assim, os meios extraordinários são possíveis? Claramente que são. Mas não deveriam ser, não são os meios normais. Né? Então, sonhos proféticos, né? Voz audível. Eu penso, para Deus ter que chegar e falar com voz audível com o cara, é porque Deus já deve ter tentado falar de muitas outras formas e o cara não escutou. Deus falou: não, agora é melhor eu ir lá e falar, porque senão ele não vai escutar. Mas sabe, não é a ideia de Deus você ficar ouvindo a voz dele todo dia, não é essa a ideia. Nem precisa, né? Tem gente que precisa ouvir todo dia, que é amado de Deus, né? Jesus ouviu uma única vez. Na verdade, a Bíblia registra 2 vezes em que Deus falou que Jesus era filho amado. A primeira, quando ele foi batizado no Jordão e abriu os céus, e uma voz falou: "Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo". A segunda, lá no Monte da Transfiguração, não foi nem para Jesus, foi para calar a boca de Pedro. Ele falou: "Esse é o meu filho amado, a ele ouvi".
não era nem para Jesus. Jesus ouviu uma única vez que era amado de Deus, e foi suficiente para ele. Então, às vezes, a gente escuta, mas precisa escutar de novo, porque não acredito, não tenho fé. Então, tem os meios extraordinários também da confirmação, né, daquilo que Deus coloca no Espírito. Mas, né, como diz o nome, é extraordinário. Não é aquilo que Deus gostaria, não é a maneira, o modus operandi normal de Deus. É uma situação muito específica. Então, essas são as maneiras, né, que Deus confirma as direções do Espírito para nós, tá? Nós vamos fazer um intervalo agora para a gente almoçar, e aí nós vamos voltar falando, continuando aqui com relação a esse conteúdo aqui.